Olá, estática, deformação em cabos. Um dos alunos, no exercício de estática, onde uma pessoa caiu e o cabo tensionou ela, e o cabo ficou com um ângulo de 5 graus, perguntou, tá, basicamente a força no cabo vai ser dividida pelo cosseno do ângulo, e quando tiver cosseno 90, a força vai ser infinita, porque vai dividir por zero, vai ser infinito ou menos infinito, né? Porque dividir por zero não tem como. Então, a pergunta dele foi a seguinte, tá, mas na prática, eu consigo fazer um cabo reto? E a resposta é, não, você não consegue. Ok? Por quê? Bom, aqui eu tenho dois elementos estruturais, tá? Eu tenho um cabo aqui em preto, ok? E eu tenho uma viga, tá? Ela é uma viga porque ela está vencendo no vão. Está um pouco na diagonal, mas o princípio se aplica ainda. Entendido? Então, no caso da nosso cabo aqui, tá? Nosso cabo está aqui, ó. O que vai acontecer é o seguinte, eu tenho um fio aqui, ó, tá vendo? Esse fio aqui, quando eu aplicar uma carga, ele vai deformar. Ok? Eu estou puxando leve com a mão e ele vai deformar. Tá? E ele vai deformar e ele obrigatoriamente vai deformar. Por quê? Porque toda peça deforma. Tá? A principal questão é, não tem como a peça não deformar, porque ela sempre vai deformar. Para ela não deformar, no caso de um cabo, ok, ele teria que ter um módulo de velocidade infinito, que é uma coisa que a gente vai ver depois em resistência de materiais, tá? E ele deveria ter uma resistência infinita. Ok, possível, ok? Então, quando ele começar a puxar ele, ele vai começar a ter uma pequena deformação, tá? Porque se ele estava em linha reta e ele cresceu, significa que ele teve uma deformação, tá? Porque na diagonal, o B ele tem o tamanho da hipotenusa, mesmo se a diferença pequena, existe, ok? Agora a gente tem outra possibilidade, e uma viga, tá? Uma viga é rígida, a gente considera rígida, beleza? A gente realmente considera uma viga sendo rígida, mas não necessariamente uma viga é perfeitamente rígida, tá? E como eu posso provar isso? Basicamente tem uma peça aqui, ela é uma viga, a gente consegue ver ó, que ela é uma peça robusta e tudo mais, tá? Mas a questão dela é aqui, ó, até vou travar ela num lugar mais rígido, ok? Mas travando num lugar rígido, se eu empurrar ela, ó, ela deforma também. Então se eu empurrar ela, ok? Eu vejo que ela balança, ok? Então se uma peça é aplicada uma carga, ela sempre irá deformar, ok? Tanto que é uma coisa que a gente vai ver em resistência de materiais ou ciência de materiais, você pode ter visto também, ou qualquer outra matéria, existe um gráfico chamado de tensão-deformação, ok? E para que uma peça resista a uma tensão, ela tem que ter uma deformação. Entendido? Então, outra coisa que eu vou falar sobre isso é que é por isso que até agora a gente só calculou peças estáticas, ok? A gente não calculou nenhuma peça com 3 ou mais apoios, a gente não calculou nenhuma peça que se um apoio falhar, ela vai continuar em pé. Por que a gente não calculou? Porque aí a gente vai entrar na parte da deformação da minha peça, ok? Dependendo do caso da vinculação da minha peça, a deformação dela pode gerar efeitos diferenciados, ok? Eu tenho minha peça aqui, ó, eu apliquei uma carga, ela deformou, ok? Ela deformou aqui, ó. Agora, se eu vim aqui, ó, e empurrar, ó, só de eu empurrar aqui, ó, mesmo que eu tenha aqui segurado, ó, empurrando aqui, pode ser uma deformação pequena, mas a minha viga, até fazer assim, ó. Eu vou levantar ela mais, ok? Se eu empurrar para baixo, segurar aqui na ponta, ó, e deformar para baixo, ó, eu vejo que o meio da minha viga deforma. Então, dependendo de como que está a carga daquele lado, vai influenciar aqui, tá? E se for uma peça hiperestática, pode deformar muito mais. Então, por isso que a gente calcula estática, porque a gente consegue determinar os esforços. Agora, quando for pensar numa peça hiperestática, a inércia dessa peça aqui vai mudar. Ou seja, se essa peça ficar deitada ou se essa peça ficar em pé, tá? Ela vai ter uma inércia diferente, uma deformação diferente, uma rigidez diferente e, consequentemente, ela vai ter esforços diferentes. A carga aplicada nesse apoio aqui ou a carga aplicada no outro apoio aqui não vai ser a mesma, ok? Por isso que ainda não sou só estática. Bom, entendido isso aqui? Então você tem que lembrar, sua peça sempre vai deformar. Quando a gente sair da estática e a gente for para hiperestática, a gente vai ter outra questão, que a deformação dela vai ser uma parte essencial da estrutura, que você não pode, vou ignorar a deformação. Você não pode ignorar a deformação de uma peça hiperestática, porque a deformação da peça altera o comportamento dela. Entendido? Então, essa é a questão principal. Uma peça sempre deforma, você não consegue deixar um cabo 100% reto. Mas eu vou puxar um cabo, ele vai ter uma carga mínima. Ainda assim ele vai ter uma deformação. Inclusive, você pode descobrir a deformação de um cabo, tá? Então aqui eu tenho um cabo, ok? Você pode... vamos imaginar que isso aqui seja uma viga, ok? Se eu aplicar uma carga assim, o momento vetor vai ser igual ao formato do cabo, ok? Então se eu pensar uma viga rígida e pensar um cabo, quando você colocar a carga em um cabo, vai ser o diagrama de momento vetor se fosse uma viga rígida. Por que que é esse diagrama exato? Bom, porque numa peça de apoiado, claro, mas ele é um diagrama exato, por quê? Porque você pode não estar vendo, tá? Na verdade você não vai conseguir ver, tá? Mas se isso aqui é um cabo, ele não tem dois apoios de segundo grau de cada lado? Tem, porque ele está resistindo a carga horizontal também. Ou dois apoios de primeiro grau no ângulo exato do cabo, que alteram o ângulo, ok? Então, aqui
tem um prego, tá? Então, quando eu puxar esse cabo para baixo, ó, vai estar tensionando para cá. E esse prego está suportando essa carga aqui, beleza? Então, a questão que eu tenho aqui de um cabo é o seguinte, que existe uma carga invisível, tá? Porque cargas são invisíveis, ok? Que está vindo dessa ponta desse cabo até essa ponta desse cabo e está passando em linha reta, que é como se fosse, basicamente, como o meu cabo está tracionado, existe uma linha invisível de compressão, não que exista uma compressão aqui, mas existe uma carga para cá, tá? E existe uma carga do outro lado para cá, tá? Que o meu cabo puxa para cá, né? O cabo puxa para dentro porque está tracionado, vai existir uma força para cá, ó, puxando para cá, correto? E essa força para cá não é como se tivesse uma compressão interna, basicamente é como se fosse isso, ok? Então, se aqui fosse um apoio de primeiro grau e eu tivesse uma barra rígida que vinha desse apoio até esse apoio, funcionaria da mesma maneira. Então, esses dois apoios de segundo grau, eles funcionam como uma peça comprimida, ok? Então, como eu sei que a minha peça comprimida vai ter uma carga estática, quanto mais aplicada a carga, como estática não, a carga equivalente, né, o diagrama do momento trator, ele vai ter que ser equivalente à carga horizontal aqui, ó. Então, consequentemente, a deformação da peça vem da carga da peça. Como eu sei que a carga desse ponto aqui, ó, percorrendo por toda a minha barra, por todo o meu cabo aqui, ó, é equivalente, então significa o quê? Que como a carga é equivalente e o momento trator é força vezes distância, e a força é equivalente, eu não posso mudar a força. Então eu tenho que mudar a distância. Então a distância dessa peça aqui, ó, de cada ponto do meu cabo até o ponto vai ser multiplicado pela carga no meu cabo, vai ser o momento fletor resistido pelo sistema do cabo. Entendido? Tanto é que se você for ver uma ponte suspensa, por exemplo, ela tem exatamente o formato de um momento fletor. Ou se vai ver uma ponte em arco, tem exatamente o formato do momento fletor de ponta cabeça, tá? Porque o arco é o contrário. Esse fio aqui, por exemplo, ele tem uma tração e as reações geram uma compressão artificial. Já num arco, você tem uma compressão e as reações geram uma tração artificial. Entendido? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.